Amém. Boa noite. Tudo bem, irmãos? Graça e paz por parte de Deus Pai a todos. Amém. Peço que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos. Eu esqueci a senha. Capítulo 13. Nós vamos ver hoje do versículo 1 ao 13. Muito obrigado. Marcos 13, do 1 ao 13. Boa noite àqueles que estão em casa, aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que não puderam vir também. Boa noite a todos os presentes, aos visitantes. Nós estamos hoje retomando a série de mensagem do Evangelho segundo Marcos e continuaremos então a partir do capítulo 13. E o capítulo 13, na minha versão, diz assim: o sermão profético, o princípio das dores. Vamos lá então, todos chegaram até aí? A palavra diz assim: quando saía do templo, um de seus discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras, que edifícios! Então Jesus lhes disse: vês estes grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Isso será o princípio das dores. Mas tende cuidado, pois por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário, primeiro, que o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com aquilo a vez de dizer: falai o que vos for dado falar naquela hora, pois não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e Pai, graça nós te damos pela tua santa palavra. Graça nós te damos pelo privilégio que nós temos de podermos tê-la em nossas mãos e pedimos que o Senhor nos ajude a inculcá-la em nossas mentes nessa noite. Que o teu santo evangelho venha a ecoar as verdades eternas dos nossos corações, para que estejamos preparados para a volta de Jesus. Assim, por tudo te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, queridos. Na minha versão está escrito sermão profético, na sua está escrito como? Alguém tem algum dizer diferente, algum título diferente? Sermão profético e depois o princípio das dores. Alguém tem algo diferente? Não? Sim? Não querem falar? Tá bom. Muito bem. Em Marcos 13, nós vamos compreender a respeito do sermão profético, sermão dos últimos dias, segundo o próprio Jesus. Ele também é conhecido como sermão escatológico ou sermão do Monte das Oliveiras. O que significa escatológico? Escatos significa último e logia, estudo. Então, escatologia é o estudo dos últimos dias. Esse texto ele não esgota todo o conhecimento relatado
segundo os últimos dias, nem esgota todo o tema abordado em Apocalipse, mas ele dá um panorama geral por Jesus daquilo que vai acontecer a respeito da volta dele. Então entenda, há vários temas que nós não vamos abordar nessa noite, mas vamos nos concentrar naquilo que Jesus está falando, que é importante que nós entendamos. Ele tem dado o panorama nesse evangelho. Se nós compreendermos o panorama, os detalhes vão enriquecer o nosso conhecimento. Amém? Os últimos dias, eles apontam para o fim dos tempos e apontam também para a segunda vinda de Cristo. E esse sermão que nós iniciamos hoje, esse sermão profético de Jesus, ele está dividido em 3 partes. E nós vamos ver a primeira hoje. Ok? Para compreendermos melhor esse sermão profético, nós precisamos entender 2 conceitos bastante importantes. O primeiro é o conceito de profecia. O que é profecia? É a palavra de Deus transmitida por profetas, escolhidas por ele, com o objetivo de ensinar, guiar, confrontar e alertar. Muitas vezes Deus trazia por meio dos profetas juízo para o povo. Arrependei-vos. Muitas vezes Deus fez isso e outras vezes são profecias que apontam para eventos que vão se cumprir segundo a vontade de Deus. Mas existe um outro conceito que a gente precisa entender também para nós compreendermos esse sermão, que é o conceito da perspectiva profética. O que significa perspectiva profética? Geralmente, uma profecia pode ter múltiplos cumprimentos, mais de um cumprimento. Ou seja, ela pode ter cumprimento para aqueles dias que o profeta proferiu, geralmente ligado a um evento da primeira vinda de Cristo, e alguns deles ligados ao evento da segunda vinda de Cristo. Então, nós vimos nisso a perspectiva profética, isso a gente vai ver várias vezes nesse sermão. Nós estamos caminhando hoje para o fim da terça-feira da Semana da Paixão de Cristo. Essa terça-feira foi longa, né? Já aconteceu tanta coisa nessa terça-feira. E seria a última vez que Jesus estaria no templo antes da sua morte, nessa terça-feira. O templo que era grande, belo, o centro da cidade, o símbolo da relação com Deus. O templo havia sido profanado por comerciantes. Nós vimos que Jesus expulsou os comerciantes, usurpado pelos sacerdotes e os escribas. O templo, ele deixou de ser um templo para Deus e passou a ser um templo para os homens. Depois de todos os entraves que Jesus havia enfrentado no templo, saindo do templo, os discípulos chamaram a atenção para a magnificência do templo. Olha só, que grandes edifícios, que grandes pedras. Bem, Jesus tinha brigado com meio mundo no templo, né? Tinha enfrentado fariseus, escribas, herodianos, todo mundo no templo, tinha expulsado comerciantes e ele, olha só, que linda essa construção, que pedras, que edifícios. Então Jesus falou ali no versículo 2, então Jesus disse, vês estes grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os discípulos ficaram apavorados porque a construção do templo, afinal, ela foi ordenada por Deus. A destruição do templo, ela significava um castigo muito grande para a nação de Israel. E isso deixou eles ainda mais apavorados. Então Jesus, ao sair do templo, foi com os discípulos para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, ele ficava a cerca de 3 quilômetros do templo, desse templo em questão, e ele era elevado a 300 metros do chão, e ele tinha uma vista frontal para o templo. Então é ali que Jesus estava com os discípulos, sentado de frente para o templo e observando essa magnitude toda. E aí ele fala os versículos 3 e 4. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular 2 coisas. Dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Mas Mateus vai falar assim, dize-nos quando acontecerá essas coisas e quais os sinais do fim dos tempos. Veja, para essas 2 perguntas,
essas coisas e as coisas que hão de vir, Jesus profere uma única resposta. E na exposição de hoje a gente vai compreender melhor o sermão profético de Jesus, começando agora pelo princípio das dores, respondendo duas perguntas. A primeira, quando acontecerá a destruição do templo? E a segunda, quais os sinais do fim dos tempos? Amém? Amém. Primeiro, com relação à destruição do templo. Primeiro vamos falar da importância do templo. O que significava o templo para aquele povo? Herodes, o Grande, restaurou o templo que foi construído desde a época de Esdras, depois do exílio da Babilônia. É a segunda construção do templo. A primeira foi feita por Salomão e a segunda foi erguida depois do exílio da Babilônia. Herodes não construiu, ele reconstruiu, ele aumentou, ampliou o templo na sua época. Ele fez do templo uma das mais belas obras, uma das mais belas construções de Jerusalém. Mas o objetivo de Herodes não era agradar a Deus, mas apaziguar os judeus, entrar em paz com aqueles que eles governavam. Lembre, o império era romano que governava Israel. Então o objetivo do imperador era apaziguar os judeus, era comprar os judeus, dar a eles algo para que eles pudessem ficar felizes. Era uma construção que só foi terminada, de fato, em 64 depois de Cristo. E na época de Jesus, ela estava em fase de acabamento, com abundância de ouro, mármore, madeiras finas, tudo que tinha de melhor, de mais rico, de mais precioso, de materiais, tinha naquele templo e também em muitos lugares naquele átrio na cidade de Jerusalém. O templo, que era grande e belo, ele era o centro da cidade, ele era o símbolo da relação com Deus, ele era o símbolo do poder do imperador, ele era o orgulho dos judeus. Para você ter uma ideia do tamanho do templo, ele tinha 325 metros de largura por 500 de comprimento. E em volta dele tinha um átrio onde cabiam cerca de 12 campos de futebol. Se você fosse dar uma volta no templo, daria mais ou menos 1,6 quilômetros de caminhada. Essa era a dimensão do templo. Ele representava a identidade do povo judeu. Representava a aliança que Deus tinha com os judeus. Ele também representava a ostentação dos homens. Ele representava e era o lugar onde os judeus guardavam o tesouro dentro do templo, naquele lugar. E nós vemos então as profecias de destruição do templo. Essa vez aqui não foi a primeira vez que Jesus falou sobre a destruição do templo. Ele tinha falado um pouquinho antes, lá em Marcos, nós vimos quando ele advertiu os escribas, proferindo juízo sobre Jerusalém. Lá em Marcos 22, na parábola do casamento, Jesus diz: mas o rei ficou furioso e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Jesus está se referindo à cidade de Jerusalém, porque haviam matado e rejeitado os profetas que Deus havia mandado. Ou seja, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Destruir, incendiar. Guarde. Em Mateus 23, que é um texto sinótico a Marcos, um pouco antes do sermão profético, Jesus fala assim: em verdade vos digo, todas essas coisas, lembra da pergunta? Quando acontecerão todas essas coisas? Ele fala aqui, todas essas coisas virão sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos e não quiseste. Aí ele fala a derradeira: a vossa casa ficará abandonada. Em algumas versões, a vossa casa ficará deserta. A casa que ele está falando é o templo, o santuário. E agora nós vemos Jesus assentado no Monte das Oliveiras, emitindo juízo sobre Israel, cumprindo em partes a profecia que está lá em Zacarias 14, de 1 a 8. Em partes. Lembra da perspectiva profética? Esse é um primeiro cumprimento. Qual é o próximo cumprimento? Jesus assentado no monte, na segunda vinda. Jesus assentado no monte dizendo: está vendo essas grandes construções?
não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E quais os cumprimentos dessa profecia? A profecia da destruição do templo, ela aponta para o julgamento da nação de Israel, mas também aponta para o julgamento final, para o fim dos tempos. O primeiro evento, a destruição do templo, é uma sombra do que vai acontecer no julgamento final. A destruição do templo é um símbolo do que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. O primeiro cumprimento dessa profecia, a destruição do templo, aconteceu quando os judeus se rebelaram contra Roma. O que aconteceu? Jerusalém foi cercada, invadida e dominada pelo general Tito na Guerra Judaica, que foi de 64 até 70. E em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi aniquilada e o templo foi destruído. Mais de 1 milhão de judeus que ocupavam Jerusalém foram dizimados. E os sobreviventes se espalharam por todo o mundo como nômades, o que é chamado de diáspora. O espalhamento dos judeus que sobraram vivos, espalhando-se pelo mundo. Israel deixou de ser uma unidade política. Como nação especialmente favorecida por Deus, chegou ao fim da estrada. Existe um historiador chamado Flávio Joséfo, que escreveu um livro sobre essa guerra, e ele relata assim, daquela época, diz que enquanto o santuário, o templo, ardia em chamas, não se demonstrava nenhuma piedade ou respeito com a idade das pessoas. Muito pelo contrário, crianças e anciãos, leigos e sacerdotes, todos eram massacrados. Se você tiver a oportunidade de ver algumas obras da destruição do templo, você vai ver que o templo está pegando fogo e tem pessoas se jogando do muro. E tinha muro com 19 metros. Tinha muro com uma altura de um prédio de 15 andares. E as pessoas se jogando para não serem pegas. A devastação foi total daquele santuário e só sobrou uma parte. O que hoje é o Muro das Lamentações. Vocês conhecem, vocês já viram. Onde os judeus praticam as suas orações. Tito mandou deixar aquele muro em pé. Ele não foi destruído porque eles esqueceram, mas ele foi deixado para que lembrasse a vergonha e a derrota dos judeus. Israel só voltou a se erguer como nação em 1948. Até então, ela não era nada. Não existia como Estado. A destruição do templo, então, ela representou o castigo de Deus sobre a incredulidade e a rebeldia dos judeus. O templo jamais foi reconstruído, jamais. E hoje, em seu lugar, há a segunda maior mesquita do islamismo no mundo. Não há mais um templo que adora a Deus. A destruição do templo, então, ela é um símbolo do que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Um detalhe que eu esqueci de comentar. Como o templo foi destruído, Tito mandou incendiar tudo, derrubar tudo. A ordem dele foi que toda pedra seja derrubada até o chão. Todos os edifícios de Jerusalém e proximidades foram derribados até o chão. Tudo foi queimado. A história fala que muitos anos depois, arqueólogos estavam escavando as pedras do templo, tentando tirar o ouro que havia derretido do teto e dos ornamentos dentro das pedras e se misturaram com os escombros. Ou seja, foi uma destruição total, uma catástrofe. Desde lá, a humanidade vem sofrendo o princípio das dores. E é sobre isso que nós vamos falar agora, o princípio das dores. Para que nós possamos compreender um pouquinho mais o princípio das dores, nós precisamos fazer uma analogia com uma mulher grávida. O princípio das dores. O princípio das dores são os sinais iniciais que confirmam que haverá um parto. Esses sinais, eles apontam para a destruição do templo e para a grande tribulação. As dores de parto, quando as dores aumentarem, crescerem, as dores de parto apontam para a grande tribulação e para a volta de Cristo, eminente.
E o parto em si é a chegada do bebê. O parto aponta para o retorno de Cristo, para o fato, para a vinda, a segunda vinda de Cristo. Por isso que Jesus colocou aqui como o princípio das dores. É só o começo das contrações, até a vinda de Cristo. O princípio das dores são sinais tanto para a destruição do templo, ou seja, já acontecem desde lá, quanto a profecia sobre o fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. Esses sinais dessa profecia vêm se cumprindo desde aquele momento que Jesus profetizou até agora. E quais são esses sinais que evidenciam o cumprimento das promessas sobre a destruição do templo e o fim dos tempos? Primeiro, os falsos profetas e falsos cristos. Leia comigo os versículos 5, 6 e 7, por favor. (5, 6 e 7). Fala assim, ó. Então Jesus começou a dizer-lhes: cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. Enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras, rumores de guerras, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. O primeiro sinal que nós vemos é falsos profetas e falsos cristos. Falsos messias, falsos profetas, falsos mestres, falsos cristãos. Falsos mestres pegando um falso evangelho, praticando um falso cristianismo. Ah, mas isso é coisa recente? Não. Em 40 depois de Cristo, houve um senhor chamado Teudas. Está relatado lá no Evangelho de Atos, capítulo 5, 36. E ele se vangloriava de fazer sinais. Inclusive, ele dizia que ele havia aberto o Rio Jordão. E muitas pessoas começaram a adorá-lo e a segui-lo como Messias. Na mesma época de Teudas, teve um judeu chamado Judas, que afirmava ser o Messias. E muitas pessoas seguiram esse Messias. Em 130 depois de Cristo, houve um judeu chamado Bar-Coba, que afirmou que era o Messias, e ele levou muitos a abraçarem a causa que levou a uma nova revolta dos judeus contra Roma. Eu não sei se você lembra, mas em meados de 1990, na Coreia do Sul, o reverendo Moon formou uma igreja chamada Igreja da Unificação da Coreia, e ele afirmava ser o Messias. Ele dizia, eu sou Cristo. Só no século XIX, até hoje, surgiram pelo menos 26 pessoas dizendo que eram Cristo. Estamos vivendo o princípio das dores. O engano religioso tem crescido cada vez mais. Novas seitas, falsas doutrinas têm se multiplicado desde então. Quanto maior a dor, quanto maior o desespero dos homens, quanto maior o sofrimento, mais vulneráveis eles são a se agarrarem a qualquer um que prega um evangelho de só amor, só abraço, só carinho, mas não exorta pecados. Mas é esse evangelho que tem arrasado milhares de pessoas, achando que são cristãs, professando uma falsa fé cristã. Os desvios teológicos estão cada vez maiores. Agora nós estamos passando por um período forte de liberalismo, posso tudo, misticismo, trazendo uma série de coisas místicas para o culto, sincretismo religioso. A verdade é torcida, a igreja é transformada em empresa, o púlpito num balcão, o templo numa praça de barganha, o evangelho num produto de consumo e os crentes em consumidores. Esse é o momento que estamos vivendo. A pergunta para nós é, você tem se fortalecido no conhecimento do Senhor para não ser enganado por falsos mestres, falsos profetas, falso evangelho? Jesus falou, não se engane, não se engane. E esses sinais já vêm se cumprindo.
Outra pergunta para nós é: será que nós conseguimos distinguir as heresias da verdadeira palavra? Ou nós temos correndo atrás de engodos lançados por homens para enganar a homens? O segundo sinal que ele fala é guerras e rumores de guerras e fome. Esses sinais referem-se a guerras, calamidades que assolarão a humanidade. Havia rumores de guerra em 40 depois de Cristo, quando o imperador romano Calígula quis erguer uma estátua sua dentro do templo de Jerusalém. 40 depois de Cristo. Depois, em 66, houve a guerra, a revolta dos judeus que acabou com a destruição do templo em 70. Houve fome no reinado do rei Cláudio, de 41 a 54 depois de Cristo. As guerras, calamidades, desastres trazem no seu rastro a fome. Ao longo da história nós temos visto, tem havido 13 anos de guerra para um ano de paz. 13 anos de guerra para um ano de paz. Registram-se mais de 300 guerras depois da Segunda Guerra Mundial. Nos últimos 100 anos, morreram mais de 200 milhões de pessoas em guerras. A fome, ela é um subproduto da guerra. A guerra arrasa tudo, ela também é um subproduto das calamidades. Se gasta hoje mais de $1 trilhão com armas de destruição. $1 trilhão. Se esse dinheiro tivesse disponível, certamente serviria para amenizar ou extinguir a fome do mundo. $1 trilhão por ano. A fome hoje mata mais do que a guerra. As doenças vêm junto. As pragas. Lucas vai mencionar isso. As pragas. Doenças como peste negra, gripe espanhola, ebola, AIDS, malária e até o coronavírus cumprem os sinais do princípio das dores. Todos esses sinais vêm se cumprindo em todos os tempos. Mas Jesus diz, porém, tudo isso é o princípio das dores. Princípio das dores. Sabe aquela brincadeira de tá quente, tá frio? Tá quente, tá frio. Aqui estava frio ainda. Aqui a coisa começa a esquentar a partir de agora, um pouquinho mais. Nós vamos ver alguns sinais da proximidade, um pouquinho mais quentes. As dores começam a aumentar. Ainda não são as dores de parto. Ainda estamos nos princípios das dores, mas com dores mais persistentes. E ele fala lá sobre outro sinal que é a pregação do evangelho pelo mundo. Esse é o terceiro sinal. Jesus disse no versículo 10, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. O evangelho que é a mensagem de salvação divina, pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. O evangelho que diz que Cristo morreu para salvar pecadores que procedem de todas as línguas, tribos, raças e nações. A pregação do evangelho é um mandamento claro de Jesus. Ela foi primeiro comissionada aos discípulos e depois foi comissionada a todos nós, a todos os cristãos. E qual é a missão de todo cristão, meu irmão? Qual é a missão de todo cristão? A mesma de Cristo. O que Cristo fez? Pregou o evangelho da salvação. Essa é a missão de todo cristão. A igreja precisa fazer discípulos de todas as nações. O campo de ação da igreja é no mundo. Jesus diz que a pregação é necessária antes que venha a consumação de todas as coisas. A pregação, então, ela é o instrumento estabelecido por Deus para chamar os eleitos. Nós vamos ver na próxima pregação sobre os eleitos na grande tribulação. A história mostra que o evangelho tem se estendido pelo mundo. Nós vemos isso hoje com a facilidade da internet. Todo mundo pode ter acesso, a YouTube, a pregações, tem se expandido. Enquanto a igreja estiver no mundo, ela precisa, é um mandamento, proclamar o evangelho a todos os povos. Evangelizar as nações é a tarefa da igreja, ela tem que cumprir essa missão até a segunda vinda de Cristo. E isso resultará em perseguição. Mesmo assim, nós não sabemos
quando isso termina? Não nos cabe saber o dia e a hora. Nós não sabemos. Algo interessante sobre isso, há uns anos atrás, a ONU dizia que tinha 193 países. Em 2005, ela constatou 195. Mas a FIFA registrou 211 países. Então, nem quantos países existem a gente sabe. Mas não nos cabe saber, não nos importa. Jesus não nos chamou para nos preocuparmos com quando, mas com o que fazer. Pregar o evangelho da salvação. Amém? O quarto sinal é a perseguição aos cristãos. E Jesus deixa muito claro, lá no versículo 13, por que seremos perseguidos. Ele fala assim: sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Esse é o motivo da perseguição. A perseguição aos cristãos tem atravessado história. Nós vimos muitos discípulos que foram assassinados por amor a Cristo e o Evangelho. Muitos outros cristãos também padeceram da mesmo tipo de morte. Nós vemos aqui a intensificação das dores, a perseguição e a apostasia da fé verdadeira. A palavra diz que nós veremos uma apostasia como nunca houve na história. Apostasia que é o abandono da fé verdadeira. E deixando claro que é apostasia, não é possível que alguém regenerado pelo Espírito Santo, habitado por Ele, comprado pelo sangue de Jesus, que está nas mãos de Jesus, apostate da fé verdadeira. Aquele que é apostata da fé verdadeira é aquele que nunca foi cristão. Nós veremos uma apostasia como nunca houve antes, uma debandada. Por que isso? Porque cada vez mais as pessoas têm procurado se confortar na mensagem falsa de falsos mestres, que enchem a bola com a teologia do coaching, teologia de prosperidade, e fogem do evangelho verdadeiro que confronta pecados. É isso que tem acontecido. Mateus 24:2 diz assim, olha só: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Imagina que o amor já é frio hoje. Agora você imagine o amor se esfriando de quase todos. Quer dizer, muito poucos terão amor. Muito poucos. O ódio, os conflitos e as guerras vêm aumentando e continuarão aumentando até a vinda de Jesus. Nós vemos hoje em alguns países pessoas que não podem carregar Bíblia, que não podem se reunir para cultuar, ameaçadas de morte, de serem presas e mortas pelo próprio governo e por grupos. Nós vemos outras pessoas que, ao professar a fé cristã, são decapitadas pelo Hamas, pelo Jihad, por exemplo. Você acompanha isso no Oriente Médio. Eles fazem isso ao vivo, gravam, pedem para a pessoa confessar, ela confessa a Cristo e matam na frente da câmera. Nós não sabemos se nós aqui viveremos perseguição física nessa geração, ou se nós seremos proibidos de professar a nossa fé. Nós não sabemos. Aqui não chegou ainda, mas já chegou a muitos lugares. Nós sofremos preconceito, desdém, sofremos perseguição ideológica, mas aqui está fácil ser cristão ainda. Porém, contudo, mesmo que nós venhamos a ser perseguidos, não precisamos temer a perseguição. Porque mesmo que Deus não nos livre da perseguição, Deus nos livrará na perseguição. Deus nos sustentará na perseguição. Deus nos dará a sua mão na perseguição. Diante da perseguição, nós somos orientados por Jesus a perseverar até o fim. Quer dizer, aguenta firme. Não podemos desanimar, mas devemos prosseguir em amor. Enquanto o amor de muitos vai se esfriar, o nosso coração permanecerá aquecido, enquanto houver esperança que aponta para a volta de Cristo Jesus, que é quando nós seremos verdadeiramente e definitivamente salvos. Jesus garante a todos nós: eis que estarei convosco
até a consumação dos séculos. Amém? Como é que nós aplicamos isso tudo para as nossas vidas? Esse trecho, ele nos traz muitas coisas. Ele fala de eventos futuros, mas ele traz implicações sérias para nós cristãos. Primeiro, a sua esperança está na volta de Cristo. Você aguarda o dia em que o noivo vem buscar a noiva? Você já percebeu que os princípios das dores têm se cumprido? Esses sinais têm acontecido? A Escritura nos certifica dos ofícios de Cristo, como profeta, como sacerdote, como rei. E como profeta, ele nos revela a palavra de Deus, a vontade de Deus. A vontade de Deus que é verdadeira, a palavra que é sem erros e a palavra que não falha. Prova de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, porque ela registra a profecia, mas também registra o cumprimento. Nós vimos a primeira parte dessa profecia se cumprir na destruição do templo. E olha só, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, não ficou. A destruição do templo representou um castigo à incredulidade e à rebeldia dos judeus. A destruição do templo é uma figura, um protótipo do que vai acontecer na grande tribulação que está por vir. A partir disso, a partir da destruição do templo, a partir de Cristo, nós devemos apresentar a Deus um novo culto. Não mais no templo, não há mais o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo agora. Nós nos reunimos como igreja num templo. Mas esse templo aqui não é nada. Isso aqui é uma construção erguida para que nós tenhamos um teto e cadeiras para adorarmos ao Senhor. Só. A partir de Cristo, esse novo culto, ele abandona aqueles rituais que foram destruídos com o templo também. Veja, o próprio Deus ordenou construir o templo e o próprio Deus ordenou destruir o templo. Por quê? Porque o templo tinha sido deturpado. Os homens estavam adorando ao templo e esqueceram de adorar a Deus. Por isso, nós não devemos tentar imitar o culto dos judeus. Não é para isso que Jesus nos chamou. Com arca, menorá, chofar, vestimentas de rabino, chamar púlpito de altar, oferecer sacrifício, isso morreu. Nós vivemos agora a época da nova e eterna aliança em Cristo Jesus. O novo culto é um culto de simplicidade, de singeleza de coração. O centro do culto é a palavra de Deus. E vivemos, através disso, a nova e eterna aliança em Jesus. Nós aprendemos também que as maravilhas desse mundo são passageiras. O templo que era imponente, caríssimo, que demorou anos para ser construído, virou pó. Não existe mais. Não existe. No lugar dele, ainda para ser profanado, tem uma mesquita islâmica. Não existe mais templo. O esplendor desse mundo não se compara à glória eterna. As igrejas não são o seu templo, nem são as suas construções. Mas a igreja é formada por pecadores, comprados pelo sangue de Cristo, onde o Espírito Santo habita. Essa é a igreja agora, não o templo, ela se reúne num lugar. O que faz da igreja gloriosa não são as suas arquiteturas, nem as suas construções. O que faz da igreja gloriosa é a glória de Deus. O princípio das dores nos alerta sobre um mundo que chegará ao final, mas agora ainda não é o fim. Esses sinais são apenas as contrações iniciais que apontam para as verdadeiras dores de parto. Esse é o momento que nós temos vivido agora, marcado pela perseguição, pelo sofrimento de cristãos. A apostasia já tem crescido em grande número e o aumento de falsos mestres que tem se multiplicado. Mas também é um momento de pregarmos o Evangelho. Nunca foi tão urgente pregarmos o Evangelho, que traz às pessoas arrependimento para a salvação dos seus pecados e perdão dos seus pecados. Por isso, nós somos conclamados, chamados a proclamar o Evangelho verdadeiro em cumprimento ao ID de Cristo por todo o mundo.
Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus para não sermos ludibriados por falsos mestres e discernir a verdade da mentira. Hoje nós já vemos isso na internet. Vários pastores que se dizem crentes falando um monte de besteira, um monte de heresia, desviando um monte de pessoas que vão para o culto para o seu próprio ego e não para cultuar a Deus. Que querem um evangelho água com açúcar, que responda às suas dúvidas e resolva os seus problemas, mas não quer encostar na exortação dos seus pecados. Não busca arrependimento e nem perdão. Não há conversão, não há transformação, não há mudança de vida. É isso que eles têm buscado hoje. Grandes shows, grandes plateias, grandes pregadores, mas zero arrependimento. Gente, isso é agora. É só olhar na internet. Procure um culto, um sermão saudável hoje, para você ver que você vai ver 100 porcarias, 99 porcarias e um bom, um bíblico. Isso já está acontecendo. Não se engane com falsos mestres, aqueles que prometem coisas fora da palavra de Deus, coisas que não podem cumprir e prometem um mundo melhor nessa vida. O que está dizendo aqui no princípio das dores? Que a coisa vai ficar melhor? Não, que as dores vão aumentar. É só o princípio das dores. Concluindo, sobre tudo isso, meus irmãos, nós podemos e temos que nos tranquilizar, pois Jesus disse, ainda não é o fim. Tranquilos, mas alertas, porque ele também disse, é o princípio das dores. Logo em seguida, logo depois de tudo isso, virá a grande tribulação que nunca houve antes e nunca jamais haverá. É tempo, então, de vigiarmos, é tempo de orarmos, é tempo de pregarmos o Evangelho. Não nos importa saber quando vai ser o fim. O fim está se aproximando, mas ainda não é o fim. Temos oportunidade de pregar. Precisamos perseverar. E quem são aqueles que vão perseverar até o fim? São aqueles que, mesmo diante do sofrimento, decepção, dor, perseguição, angústias, tribulação e morte, permanecerão confiando na justiça do justo juiz e aguardando com fé o retorno de Jesus. Amém? Amém. Peço que você se coloque de pé. Vamos ter agora um momento em que gostaria que você refletisse a respeito dessas coisas que nós vimos na exposição de hoje. Quanto nós temos nos esforçado para conhecer o Senhor, o quanto nós temos nos esforçado para pregar o Evangelho. Se você tem medo de ser perseguido por ser cristão, se você tem medo de ser morto por ser cristão, se você tem professado a sua fé cristã e tem sabido responder qual a razão da sua esperança, pense nisso. Pense a respeito do que foi pregado nessa noite, lembrando que é o princípio das dores e que em breve Jesus voltará. Como será esse dia em que nós estaremos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso advogado, mas também nosso juiz? O que você vai apresentar diante de Deus? Bendito Deus e Pai, a Ti nós rendemos graça de eternidade em eternidade,
porque só Tu és santo e digno da nossa adoração, Senhor. Muito obrigado pela porção da Tua palavra que nos coube hoje. E nós te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito faça-nos arder e entender que há uma necessidade, há um alerta de despertarmos, porque o princípio das dores tem se cumprindo e a sua volta está iminente e é certa. E ela está lá. Ajuda-nos a portarmos como verdadeiros cristãos. Ajuda-nos a pregar o evangelho da salvação para arrependimento dos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a termos um testemunho digno de Ti, Senhor, que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, que nós venhamos a depender só e totalmente de Ti, como diz a Tua palavra, não vos preocupeis com o que falar, pois o Espírito Santo lhe dirá o que falar, quando formos levados às autoridades, aos reis e governadores. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança e também o nosso consolo. Esperamos em Ti, Senhor, marchando nessa terra como peregrinos até o dia da Tua volta. Aguardamos pela Tua volta, aguardamos pela permanência contigo na morada eterna, Senhor. Faz-nos ter noção real desse fato que acontecerá, a Tua vinda no céu, visível a todos, montado num cavalo branco, buscando em todos os cantos do mundo seus eleitos, recolhidos pelos seus anjos. Visualize essa cena. Jesus voltará. Jesus está voltando. Amém? Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.